Senhoras e senhores, começando mais um Café Galáctico. Eu falo isso todo santo dia quando eu tô gravando o Café Galáctico pro pessoal do grupo, que a gente tem uma comunidade lá no WhatsApp. E hoje nós estamos aqui porque a gente falar da onda encantada da tormenta que tá começando hoje. Sim, 13 dias para a gente viver aí essa transmutação energética. Nós estamos passando por um período de oscilação, literalmente de transmutação, de transformações. Nós saímos de 13 dias feitos ali pelo Enlaçador de Mundos, onde o propósito era desapegar, transformar, e nós acessamos uma outra energia, que agora é a onda encantada da tormenta, que tem esse propósito da autogeração, da transmutação energética também, porque a tormenta ela é transformadora. Então, hoje a gente tem vários aspectos começando aí pelo tempo natural, não só a onda encantada da tormenta, mas também a fase minguante, sim, o último ciclo lunar. Então a gente tá aí na fase minguante no signo de Câncer. É babado atrás de babado, é movimento de transformação atrás de movimento de transformação. E eu vou ser honesta, eu tenho certeza que tá todo mundo sentindo em algum nível todo esse movimento energético que a gente tá vivendo nesse mês de setembro. Nós estamos aí com o Sol em Libra, nós vivemos aí no domingo o equinócio de primavera, então nós estamos passando por uma saída, pelo menos aqui no hemisfério sul, uma saída do inverno para entrar na primavera, e todo esse processo também, ele já faz uma virada energética, ele faz com que a gente saia do casulo e a gente comece a movimentar. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, e vão chegando, vai me dizendo se está todo mundo ouvindo bem, e a partir de agora eu vou estar aqui dando uma olhadinha, que eu já deixei tudo aqui organizado, escrito, porque dentro dessa onda encantada, dentro desse período de 13 dias que nós vamos viver agora, começando hoje, nós também viveremos um eclipse solar no dia 2. Sim, a temporada de eclipse ela só está começando, e agora é aquele momento da gente começar a tentar surfar nessas energias, porque sim, as coisas elas ficam oscilando. E aí muitas pessoas acabam querendo entender o que é uma onda encantada. É uma contagem dentro do tempo natural, onde a gente tem ali um período de 13 dias. 13 dias. A cada 13 dias se renova essa onda encantada. Essa onda encantada, ela tá dentro da matriz do Tzolk'in, que tem 260 dias. Então, são 20 ciclos de 13 dias cada. Cada um desses ciclos tem um propósito específico. E por que cada um desses ciclos tem um propósito específico? Porque cada dia, pela lei do tempo, ele é único. Ele tem um propósito, ele tem um processo ali que faz com que a gente sinta toda aquela energia e que a gente viva toda aquela energia. Quando a gente começa a perceber que o tempo natural ele comunica tudo, a gente consegue começar a observar que nós estamos o tempo inteiro ali adormecidos nessa frequência 1260, que é a frequência do tempo artificial, que é a frequência que gera desequilíbrios emocionais, que gera desequilíbrios também mentais e que faz com que a gente fique ali ainda adormecido, alimentando esse modus operandi da sobrevivência. Então, o que a gente precisa fazer dentro dessa onda encantada, da tormenta que começa hoje? Primeiro de tudo, a tormenta ela tem um propósito que ele é literalmente de atrair a energia. Então, a gente tem uma transmutação energética para a gente encontrar o nosso próprio eixo. Nós saímos de um desapego, de um processo de morte e renascimento, que o Enlaçador de Mundos ele traz muito isso, para a gente abrir para novas oportunidades. Só que, imagina um furacão. Quando passa um furacão numa cidade, ele vai passar devastando tudo. E aí, quando ele passa e quando acaba toda aquela devastação, tudo que a gente olha nas ruas é aquele monte de lixo. E o que a gente precisa fazer? Limpar. Organizar.
jogar fora, desentulhar, para a gente conseguir ver as coisas em ordem novamente. E muitas vezes a gente precisa romper com a ilusão do processo para a gente conseguir dar aquele estralo, daquela virada de chave. Então, o propósito é literalmente a gente transmutar essa energia, fazer com que essa descarga elétrica ela baixe e a gente consiga purificar. E por que purificar? Porque o desafio da tormenta é as emoções. E eu tenho uma coisa a mais para dizer. Se você ainda não assistiu a live que eu falo sobre o ano cósmico que nós estamos vivendo, eu recomendaria você assistir. Por quê? Nós estamos vivendo um ano, ou seja, 364 dias mais um, que é o dia fora do tempo, de tormenta rítmica. Sim, anos que são tormentas, são anos de muitas transformações a nível pessoal, a nível planetário. E aí o que acontece? Quando a gente consegue entender que essa tormenta ela vem com aquela coisa do fazer todos os movimentos para a gente conseguir também aprender a lidar com as nossas emoções. Porque, eu sempre falo, tudo que nos desafia nos impulsiona. E a tormenta ela é desafiada pela energia da lua, que é as emoções, que é o purificar essas emoções. Só que essa lua, ela também vai estar num tom de bloqueio dentro desses 13 dias. Então, quando a gente chegar lá no tom espectral, o que nós vamos precisar liberar para a gente viver esse propósito de transmutar essas nossas energias? Exatamente, as nossas emoções. E hoje nós estamos começando a lua minguante no signo de Câncer. E o signo de Câncer, ele fala sobre as emoções. Canceriano é extremamente emocionado. Eu falo porque o meu ascendente é em Câncer. Então, quanto mais a gente nega as nossas emoções, quanto mais a gente reprime as nossas emoções, mais a gente tem dificuldade de passar por esse processo que é repleto de movimentos dentro desses próximos 13 dias. Então a gente já começa a energia do dia de hoje ali, entendendo que nós precisamos trazer uma coisa: equilíbrio do yin e do yang. Por quê? De um lado a gente tem o sol, que apoia a tormenta. E do outro lado a gente tem a lua, que desafia a tormenta. É basicamente energia yang e energia yin. E quanto mais a gente fica nessa luta, nessa briga de porque eu só tenho que ficar com energia yin, só tenho que ficar com energia yang. Quanto mais a gente fica nessa oscilação dessas duas energias, ao invés de a gente encontrar um eixo, um ponto de equilíbrio, mais a gente sente desafio de fazer as coisas acontecerem. Não adianta. Quanto mais a gente fica ali achando que a gente precisa reprimir as nossas emoções, achando que a gente só precisa ficar no movimento, mais a gente tem dificuldade de manifestar aquilo que a gente deseja. E aí o que vem acontecendo nesses próximos 13 dias? Uma necessidade da gente equilibrar o yin e o yang, a energia feminina e masculina dentro de nós. Por quê? O yang é aquela energia que faz com que a gente movimenta. O yin é aquela energia que faz com que a gente consiga manifestar tudo aquilo que a gente deseja. Se a gente não tem o equilíbrio, a gente não consegue manifestar. E aí é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas falam, mas eu não consigo manifestar nada, eu não consigo co-criar nada. Por quê? Não tem o equilíbrio do yin e do yang. E esses próximos 13 dias, eles vão convidar a gente a esse equilíbrio. É através desse equilíbrio que a gente consegue fazer essas transmutações energéticas, que a gente consegue catalisar a nossa própria energia. Amanhã a gente tem o tom lunar, tom do desafio, sol lunar. O desafio é a gente entender que nós já temos a energia suficiente para a gente fazer as mudanças necessárias dentro de nós. Quando a gente desperta o nosso fogo interior, o que acontece? Nós basicamente entendemos que as coisas elas acontecem no estralar de dedo quando a gente está com o nosso fogo vivo, quando a gente está com o nosso entusiasmo vivo. Nós precisamos desse entusiasmo para a gente viver aquilo que a gente acredita, para a gente fazer as coisas acontecerem da forma como deve ser. Nós somos a própria fonte, nós temos esse poder de criar a nossa realidade. E quando a gente entende que nós temos o poder de criar a nossa realidade, tudo que nós precisamos durante esses próximos 13 dias é foco, disciplina e parar de resistir às mudanças.
As mudanças, elas estão batendo na porta, não existe mais tempo, não tem mais tempo da gente ficar assim, ai, amanhã eu começo, ai, depois eu... Não, o momento é agora. Nós vamos viver no dia 2 de outubro um eclipse solar, no eixo que a gente está vivendo aí, que é o eixo Libra-Peixes. O eclipse solar no signo de Libra, ou seja, vai ser um momento que vai convidar a gente a despertar para essas mudanças. O eclipse lunar, ele liga a luzinha ali naquilo que está oculto. O eclipse solar, ele já traz a mudança já pra gente. Então é o momento da gente entender que é hora de mudar. É hora da gente acessar toda essa potência. E aí a gente vem dentro desses próximos 13 dias com a seguinte energia. Nós precisamos encontrar o nosso foco, para a gente conseguir despertar o nosso fogo interno, para a gente conseguir despertar toda essa energia de vida e nos iluminarmos. Quando eu falo nos iluminarmos, não é essa coisa de virar Buda, colocar a mãozinha na cabeça, não. É nós entendermos que nós estamos aqui para vivermos uma experiência. Nós estamos aqui para vivermos a mágica da vida. Só que nós só somos capazes de viver a mágica da vida quando a gente começa a enxergar essa mágica, quando a gente aguça o nosso olhar e a gente começa a enxergar, mesmo um dia cinza, as coisas assim, magníficas. Mesmo num caos, a gente consegue ver ainda que as coisas elas podem ser harmônicas, né? Por quê? O caos precede a ordem. Eu sempre falo isso, eu sempre vou bater nessa tecla. O caos precede a ordem. E esse é o processo. Quando a gente consegue entender que toda bagunça que muitas vezes a gente está vivendo é para a gente viver uma harmonia, a gente consegue sutilizar o processo de transformação e de transmutação. E aí o que acontece? Esse é um período onde nós vamos ser convidados a olhar também para os nossos sonhos. A melhor forma da gente viver essas transformações, da gente catalisar a nossa energia, é canalizando ela naquilo que é o nosso sonho. E eu já começo perguntando, qual é o seu sonho? Você sabe o que você quer viver? O que você quer ver acontecer? Você está disposta a acessar a tua intuição? Você está disposta a bater no peito e falar assim, eu vou viver os meus sonhos? Muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos de lado para viver os sonhos do marido, os sonhos dos filhos, os sonhos da família, e a gente vai deixando a gente cada vez mais no cantinho. E quanto mais a gente fica nesse canto, mais a gente vai distanciando daquilo que de fato é nosso. Nós fomos condicionados a viver dessa forma. Nós fomos condicionados a simplesmente acreditar que nós estamos aqui para poder fazer o quê? Para a gente poder viver os sonhos de outras pessoas. Nós fomos condicionados a acreditar que nós estamos aqui simplesmente para sobreviver. E será que nós estamos aqui para realmente sobreviver? É o momento da gente começar a virar chavinhas na nossa mente. É o momento da gente começar a olhar para a nossa vida e falar assim, ok, chega desse modus operandi. A gente rompe com esse sistema. E aí, dentro desses próximos 13 dias, a gente tem um ponto muito interessante, que é a parte da nossa comunicação, que a gente vive os nossos processos de cura, os nossos processos de realização. A gente tem ali no dia 24, 25, 27, dia 27, sexta-feira, a energia do vento alto existente. E o vento, ele fala dessa comunicação. Só que não é qualquer comunicação. É uma comunicação que vem da alma. É uma comunicação que realiza a gente porque ela vem de dentro. E quanto mais a gente traz essa comunicação de dentro do nosso coração, mais a gente tem a capacidade de enxergar dentro de nós as oportunidades para colocarmos todo o nosso amor e entregar o nosso amor para as pessoas, entregar o nosso amor para a sociedade, contribuir com a sociedade. 13 dias onde nós estaremos prontos e preparados, né, para quem estiver pronto e preparado, para poder basicamente jogar para fora essas curas que nós vivemos na última onda encantada, no último período de 13 dias. Então, nós temos aí uma energia
que vai convidar a gente a colocar o nosso ser autêntico para fora, a colocar a voz da nossa alma para fora, a pegar todos os nossos conhecimentos para vivermos as realizações que nós desejamos. Nós estamos aqui para romper com as ilusões. E esse é o tom da transcendência. É quando a gente chega no último dia desses 13 dias, ou seja, no dia 6. E olha que simbólico, me veio aqui agora. No dia 6 de outubro, vai acontecer no Brasil as eleições. Nós estaremos vivendo no dia 6 de outubro o macaco cósmico. O macaco, ele fala sobre romper as ilusões. A gente precisa transcender as ilusões. Todo mundo sabe, eu não gosto de falar de política, eu não falo de política, mas me veio essa virada de chave o macaco, ele é um grande ilusionista. Só que nós estaremos vivendo justamente um processo de quê? De romper com essas ilusões, de romper com esse sistema e de enxergar as coisas um pouco mais além, com um olhar um pouco mais aguçado. Só que nós só somos capazes de enxergar com esse olhar aguçado no momento em que a gente também libera muita coisa que a gente tem dentro da gente. Então, esses próximos 13 dias que nós vamos estar vivendo a partir de hoje, ele vai convidar a gente a ter um foco, a ter uma disciplina, a conseguir também acessar o nosso instinto, né? A nossa visceralidade. Nós teremos ali no tom ressonante, que é o meio da onda encantada. Eu vou tentar depois, em algum lugar, colocar essa imagem, talvez lá nos stories, para vocês conseguirem entender direitinho. No meio da onda encantada, o que sustenta esse processo aí de 13 dias de transmutação é a serpente. E a serpente, ela tem esse poder, esse instinto e essa vitalidade. Nós só conseguimos fazer aquilo que faz sentido pra gente quando a gente desperta essa vitalidade. Quando a gente pega todo o nosso fogo, o nosso entusiasmo e a gente fala, ok, é isso que eu quero viver, esse é o meu sonho, e a gente vai até o fim. Ai, Bia, eu tô vivendo um processo desafiador, eu quero, sei lá, fazer uma transição de carreira, eu quero, sei lá, sair do meu relacionamento e eu não tô conseguindo fazer esses processos. Tudo que tu precisa é começar a olhar para você. Todas as vezes que a gente faz um processo de acessar os nossos sonhos, de viver os nossos sonhos, sonhos que estão conectados com a nossa alma, o que vai acontecer com a gente é viver um processo de caos. Esse processo de caos é criado pela nossa própria mente. A nossa própria mente cria um monte de obstáculos para ver se nós estamos de fato confiando naquela decisão. E o mais engraçado, a nossa egrégora, os nossos guias, nossos mentores, eles muitas vezes deixam que isso aconteça para ver se de fato nós estamos ancorados, se nós estamos realmente conectados a eles e essa confiança genuína na fonte. Lembrando que nós somos a fonte. Então, tudo que nós precisamos dentro desses próximos 13 dias, ou seja, de hoje, 24 de setembro, ao dia 6 de outubro, é entender que qualquer processo que nós estivermos vivendo, que seja caótico na nossa vida, ele vai pedir primeiro, antes de tudo, para que a gente possa liberar as nossas emoções reprimidas sobre aquela situação. Ai, Bia, eu tô querendo arrumar um emprego. O que te impede de viver esse emprego? Será que é o medo de acessar um emprego novo? Né? E aí é aquela coisa do você liberar as emoções, de purificar o teu interior. Ai, Bia, eu quero sair do relacionamento, eu quero encontrar um novo relacionamento. O que te impede de acessar esse relacionamento? Libera todo aquele monte de coisinha que tá dentro de você. E só você pode fazer isso, através de processos meditativos, através de terapias, através dos próprios óleos essenciais, que eu tô falando tanto, que eu voltei a falar e eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, né? Então, no momento em que a gente pode acessar ferramentas que nos permitem liberar todas essas emoções reprimidas e acessar esse equilíbrio do Yin e do Yang, principalmente pelo fato de que a gente tá aqui para poder romper com esse patriarcado e trazer de novo esse lado matriarcal, né? Nós estamos aqui para acessar o sagrado feminino e curar também todas essas dores que o feminino tem, e não é só na mulher. Existe essa cura do feminino também no homem. Muitos homens têm o feminino ferido e isso dificulta o processo. A energia da Terra, a energia de Gaia,
é uma energia feminina. É uma energia yin, é uma energia materna, é uma energia que manifesta tudo. Só que no meio desse movimento, porque a tormenta, né, que nós estamos vivendo aí, a onda encantada dela, ela também vai falar dessa transformação planetária. A tormenta, ela é um agente de transformação planetária. Só que para que a gente possa viver essas transformações a nível planetário, nós precisamos acessar a energia do planeta. E a energia do planeta, ela não é a energia yang, desse movimento, dessa agressividade, não é. Ele é uma energia yin, é uma energia amorosa, é uma energia sutil. Basta a gente olhar para a natureza, olhar para os pássaros, olhar para as flores, né? Nós estamos aí na primavera, energia total aí dessas flores florindo e florescendo. Basta a gente olhar para tudo isso e entender que tudo que nós temos é uma leveza, uma sutileza no processo. E essa sutilização desse processo faz com que a gente possa, de fato, acessar essas transformações e encontrar o nosso próprio eixo. E romper com essas ilusões e viver de forma mais leve. Porque quando a gente chega lá no último dia da onda encantada, tudo que a gente tem é um pedido do macaco do viva com leveza. Viva os teus processos com alegria. Nós esquecemos de viver a alegria no nosso dia, porque nós acreditamos que os processos eles são desafiadores, que tudo precisa ser desafiador. E quanto mais a gente fica nesse processo do tá difícil, tá desafiador, tá isso, tá aquilo, mais a gente se desconecta da energia da alegria, mais a gente se desconecta da energia do viver com prazer. E sim, nós estamos aqui para viver com prazer. E a gente vai ver esse aspecto no meio da onda encantada. Exatamente no dia 30 de setembro, nós vamos viver essa energia desse ancoramento dessa serpente ressonante. Esses próximos dias, eles pedem, e eu vou continuar repetindo isso muitas vezes, até que todo mundo consiga entender. Ele pede que a gente possa trazer o nosso equilíbrio. Imagina a carta do tarô da temperança, que está ali jogando a água de um cálice para o outro, trazendo um equilíbrio. É no equilíbrio que a gente acessa a nossa essência, que a gente acessa o nosso propósito de alma, que a gente acessa os nossos dons e talentos. É nesse equilíbrio que a gente acessa o nosso eu superior, que está ali, pronto, só esperando a gente pedir ajuda. Só que nós também só somos capazes de acessar essa energia do nosso eu superior no momento em que a gente entende que o nosso eu superior ele não é esse movimento yang, essa energia patriarcal. O nosso eu superior, ele é sutil. O nosso eu superior é essa energia que está pronta para nos acolher. E aí é onde a gente consegue transmutar tudo isso, que a gente consegue acessar toda essa potência. E nesse acesso dessa potência, a gente transmuta, a gente encontra o nosso eixo, a gente rompe com as ilusões, e nesse romper com as ilusões, tudo que nós temos é alegria. Tudo que nós temos é a nossa sabedoria de todos os processos que nós vivemos até hoje. E aqui vem um ponto-chave. Após esses 13 dias de transformação, na verdade 26, porque a gente está transformando desde a onda encantada do Enlaçador de Mundos, o que nós temos é um acesso à nossa sabedoria de alma. E esse acesso da nossa sabedoria de alma é que vai fazer com que a gente possa colocar todos os nossos aprendizados, todo o nosso impacto, todo o nosso poder de influência para ajudar outras pessoas. E eu sempre falo, as pessoas que me escutam são pessoas que estão prontas para poder ajudar a grande massa. Tem muita gente, pode deixar que eu te chamo assim, tem muita gente que tá ali pronto para simplesmente levar essa voz e permitir que essas curas possam contribuir com as pessoas. E o que acontece? A gente precisa simplesmente parar de ficar com medo. Medo de falar das nossas experiências, medo de falar daquilo que a gente vive. Porque se a gente tem medo, às vezes aquela pessoa que está do seu lado ali no seu trabalho, ela precisa exatamente de ouvir a tua voz. Mas por você achar que você não é capaz, você não consegue promover essas curas e essas realizações necessárias. Então, o que eu desejo para vocês nesses próximos 13 dias, começando hoje, tom magnético.
energia da tormenta magnética em dia de lua minguante, no signo de Câncer, é vocês começarem a fazer os processos de dentro para fora. Vocês começarem a trazer o equilíbrio, vocês começarem a enxergar a natureza como parte de vocês. Eu gosto de brincar que nós somos a natureza viva. Nós somos parte integrante dessa natureza. E se a natureza ela é abundante, tudo que nós somos é a pura abundância. Sim, nós somos abundantes por natureza. E a potência, o que potencializa esse processo é a abundância. É o reconhecimento de que nós estamos aqui para acessar tudo que é nosso por direito. Mas nós somos capazes de acessar isso no momento em que a gente libera as nossas emoções, em que a gente dá vida ao nosso ser autêntico, no momento que a gente começa a alimentar aquilo que faz sentido pra gente, a ouvir o nosso coração e a levar a nossa amorosidade para as pessoas que estão nos aguardando, que estão nos esperando. Não tem como, por exemplo, eu impactar muita gente, porque existem outras pessoas que precisam de outras energias e não a minha energia. E quanto mais eu consigo entender isso, mais eu vou levando a minha voz para contribuir com outras consciências, com outras expansões. E quanto mais eu contribuo com outras consciências e outras expansões, mais a gente vai elevando a energia da malha planetária, dessa consciência planetária, para fazer com que as pessoas elas possam entender que chegou a hora da gente deixar que Gaia viva o processo dela, deixar que a Mãe Terra faça esse processo de ascensão e nós também façamos o nosso processo de ascensão, apesar de que nós já escolhemos aonde a gente vai estar, mas que a gente possa fazer esse processo de ascensão de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma prazerosa. Ai, fico muito feliz, Aline, que tu gosta de quando eu mando o Kim no grupo. E é sobre isso, né? É sobre a gente entender que todos os dias, eles são únicos e eles são especiais. E quanto mais a gente consegue entender que o Kim, ele é a nossa assinatura galáctica e cada dia ele tem uma assinatura galáctica, mais a gente consegue fazer esses movimentos. E eu vou pedir perdão, porque minha voz ela tá falhando desde o final de semana. Mas quanto mais a gente vai despertando tudo isso, né, entendendo o nosso papel aqui de agentes transformadores, mais a gente contribui com esse processo de Gaia, dessa ascensão, com maior rapidez, maior fluidez. E eu deixo aqui um convite para todas as pessoas que vão assistir essa live gravada, eu vou subir essa live também lá para o YouTube, para quem sentir de fazer um mapa galáctico, para entender o seu propósito, para entender o seu lugar aqui neste mundo e como que pode contribuir. Vai ser um prazer, tá? Tá aberta a agenda. É sempre um prazer estar levando essas consciências e permitindo que mais pessoas possam cumprir com o propósito que se dispôs, com a missão que se dispôs aqui. E esse é o ponto da gente entender que nós não estamos aqui para pagar boletos, nós não estamos aqui para ficar nessas amarras do sistema. E a Lei do Tempo, ela fala muito disso. Vai ser um prazer te ter fazendo o mapa, viu, Aline? Depois você me chama lá que a gente conversa. A Lei do Tempo, ela fala sobre isso, sobre a gente sair dessa frequência 1260, essa frequência do tempo artificial, e a gente entrar numa frequência sutilizada, que é a frequência 1320 ou 1328, que são as contagens de tempo natural. Quanto mais a gente se alinha a isso, mais a gente consegue alinhar também o nosso emocional, o nosso mental, e o físico, ele é só uma consequência disso tudo. Então eu tenho certeza que esses próximos 13 dias, eu brinquei hoje, eu coloquei, eu tenho uma comunidade do Café Galáctico tanto no WhatsApp como no Telegram. Então, quem quiser depois só mandar mensagem, tem tudo também lá no link da bio para vocês poderem entrar. Eu coloquei lá, que a gente está começando um período de 13 dias que existe duas coisas. Ou a gente surfa nessa onda, dessa transformação, ou a gente surta. A gente tem essas duas opções. E eu prefiro ficar com a primeira, da gente surfar. Eu tô falando, desde da onda encantada do Enlaçador de Mundos. A onda tá vindo, mergulha, não tenta pular.
mergulha, não resiste ao processo. No mergulho você pode ver maravilhas, no mergulho você pode acessar toda a potência. E quanto mais a gente acessa essa potência, mais a gente libera toda essa amorosidade, toda essa energia yin e feminina que o planeta tanto está precisando. Então eu desejo para vocês esses próximos 13 dias repleto de potência, repleto de alegria, repleto de transmutações e transformações. Deixe que vá o que precisa aí, não fique apegado aos processos. Tá mudando, tá transformando, aproveita. Nós vamos viver esse processo de transformação, né? E quanto mais a gente entende isso, mais a gente se abre para o novo. Eu já estou pronta para viver o novo, porque o eclipse solar ele vai ativar exatamente a minha casa de comunicação, né? Eu tenho Libra na casa 3 no meu mapa astral, então vai ativar exatamente a energia de comunicação. Eu já estou pronta e já consciente que vai existir uma mudança na minha comunicação, tanto aqui no Instagram, tanto lá no YouTube, como com as pessoas com quem eu vou atender, vai mudar a minha comunicação e isso faz parte dos processos. Quanto mais a gente flui com os processos, mais rápido a gente consegue também acessar partes nossas que estão perdidas e adormecidas. E é tudo que eu desejo para vocês nesses próximos 13 dias aí. É muito movimento, movimentos legais para vocês romperem com tudo isso e entender que nós estamos aqui para viver com prazer e dar vida a esse ser autêntico e essa nova realidade que o planeta está pronto para começar a viver. E como eu sempre digo no final de todos os meus áudios, eu vejo você, eu sinto você. E já dizia dentro lá do dialeto maia, em Lakesh, eu sou um outro você. E até breve.